meu nome é Raul Nicuso, seja muito bem-vindo ao Beleza Antirracista, uma iniciativa da Eurolab para a gente colocar em pauta o antirracismo como um vetor de competitividade e para falar diretamente com os tomadores de decisão do mercado de beleza e bem-estar. E hoje a gente vai ter uma pessoa muito querida, que é a Cessa. Minha amiga, por gentileza, conta pra gente quem que é você na fila do pão. Né? Na fila do pão, eu sou muitas e muita coisa. Eu sou Maria Conceição Costa, mas eu sou conhecida como Cessa Costa. Eu nasci na Bahia, mas moro desde criança em Pernambuco. E é muito comum, né, aqui na capital, Conceição virar Cessa, né? Eu sou psicóloga, já há 30 anos, né, de formada, e estou terminando, né, finalizando agora um estágio de pós-doc na Universidade Federal do Amazonas. Moro em Olinda e vivo o dia todo em Recife, os dias da minha semana, e sou pesquisadora de relações, psicologia e relações raciais, sobretudo pensando no termo da clínica antirracista, um termo que não existia, não existe ainda na psicologia muito publicizado, e que eu desenvolvi a ideia na minha tese, defendida na Universidade Católica de Pernambuco, em psicologia clínica. Eu sou psicóloga clínica e social, militante da psicologia, militante dos direitos humanos, antirracista, antimachista, anticapacitista, muitos antes, né? Sobretudo antifascista, né? País como o nosso, isso é importante de posicionar, né? Estou à disposição e desde já agradeço, Raul, a possibilidade, porque eu represento uma articulação chamada AMPSINEP, Articulação Nacional de Psicólogas e Psicólogos Negras e Pesquisadoras. Então, em nome da AMPSINEP, eu faço essa fala pública, né, das referências de como a psicologia, no Brasil, sobretudo, ela pode ser diferente e precisa se transformar numa psicologia, numa ciência antirracista. Perfeito, e eu que agradeço, minha amiga. É uma honra ter você aqui e uma honra também ter, né, a Amcinep conosco nessa conversa. Então, obrigado, viu? Obrigado mesmo. E Cessa, para a gente começar, queria muito te fazer uma pergunta, que é uma pergunta combo que a gente tem aqui no nosso programa, que é, primeiro, o que que é beleza para você? E se a partir da sua definição, você se sente representada pelo mercado de beleza? Primeiro, não é uma pergunta fácil de responder o que é beleza, porque beleza é uma construção social, né? Então, está em relação a uma sociedade, em relação a um coletivo, em relação a uma cultura. E já dizendo isso, eu já vou responder que realmente no mercado eu não me sinto representada como a mulher bela que sou, né? Eu sou uma mulher negra, né, nordestina, baixinha, não tenho o corpo no padrão. Então, eu não me sinto representada por uma indústria que vende produtos destinados à beleza. Até porque produto destinado à beleza também tem a ver com as condições, não só sociais, mas também com as relações que se estabelecem, por exemplo, com o machismo, né? Então, essa pergunta ela é cotidianamente perguntada para as mulheres. Desde a hora que nasce até o dia que morre, as mulheres têm que estar voltadas para pensar o que é a beleza, como ficar mais bela, né? Para agradar ao outro. E esse outro é sempre o homem, né? Então, tem a ver também com o machismo, né? Sobretudo no capitalismo, o conceito de beleza ele é sempre vendado. Então, eu não me sinto representada. E, para mim, beleza é uma condição física, mas um estado de espírito também. E poder estar no mundo que nos aceita. Então, o mundo que a gente vive, ele não é um mundo que aceita a beleza de modo simples e fácil, né? Ele criou um padrão. Esse padrão ele está dentro do conceito do machismo, como eu falei, mas também está dentro do conceito do racismo. Então, o referencial de belo é branco, europeu, cabelo liso, pele muito clara, pessoas magras, né? Pessoas de corpos magros, corpo sarado, vou trabalhar assim na academia. Então, esse conceito de beleza, além de ser complexo, é complicado, eu dificilmente acho uma pessoa feia, porque sempre as pessoas têm algo de belo, assim, um sorriso, um olho, um jeito de olhar, um jeito de falar, mas eu sei que eu sou uma minoria da minoria, né? Que a gente tem um padrão de beleza que vai dizer que o nariz negro não é bonito, que o olho japonês não é bonito, que a bochecha e o olhinho indígena
não são bonitos, que a mulher gorda, de peito farto, de bunda grande, de perna fina não é bela. Isso é muito complicado, porque isso rebate na gente desde a primeira infância. Desde os 2, 3 anos, as crianças já aprendem que tem um comportamento que vai dizer quem é o que não é belo, quem é o que não é belo, né? E isso é muito perverso, porque isso rebate sempre, sobretudo nas crianças negras, de modo muito violento no Brasil, na nossa realidade. É muito difícil definir o que é beleza. Por exemplo, eu sou uma mulher muito bela, mas eu sei que em alguns lugares isso não é dito assim, isso não é dito assim, né? E se eu fosse uma mulher de pele retinta, né? Negra de pele retinta, eu sou uma mulher negra, mas não tenho uma pele retinta. Eu teria muito mais dificuldade de conceituar a beleza em mim, porque é uma construção de muitos anos. Eu tenho mais de 50 anos, uma vida toda de negação de um padrão, que eu acho que é o meu padrão, não é o seu padrão. Cada um tem um padrão de beleza, né? Cada um tem um jeito de ser belo. E é isso, Raul. Acho que não tem uma resposta muito simples do que é beleza. Agora, de fato, é mais simples a indústria da beleza, ou do que se propõe a ser vendável para agradar as pessoas, transformá-las mais belas, realmente não me representa. Se você respondeu brilhantemente, obrigado por isso, porque quando a gente reduz beleza simplesmente a uma questão estética, uma questão de uma consequência de algo simples, né, a consequência de algo, um protocolo, é tão pequeno. Então, obrigado por trazer todas essas camadas, isso é muito importante. E Cessa, na sua visão, a falta de representatividade, inclusive que você trouxe em todas essas camadas, que eu acho extremamente importante a gente pontuar muito, na sua visão, a falta de representatividade afeta a saúde mental? Afeta essa sensação de autêntico, de eu sou bela porque eu sou bela, independente de como, né, o contexto se coloca e se apresenta e me força a. Sem Tá na dúvida, mesa. sem dúvida. O que acontece nesse padrão de beleza que é vendável e consumível dentro do capitalismo brasileiro moderno, né? As pessoas estão sempre numa sensação de inadequação. Eu não estou adequada, eu não estou adequada para a roupa, meu cabelo não está adequado. Todas as mulheres, elas são, né? Dentro da nossa cultura, né? Ocidental, falando da nossa realidade, elas sofrem preconceito, discriminação e elas sofrem de inadequação. Tem que estar sempre pronta para o padrão, sobretudo para o padrão masculino. Dentro dessas mulheres, nem todas as mulheres sofrem da mesma maneira. A gente tem, como eu falei antes, estereótipo do que seria belo, né? Que é uma ideologia, né? Do que seria belo, né? O padrão branco, eurocêntrico, olho claro, pele clara, pessoas magras, enfim. E se eu estou o tempo todo me sentindo inadequada, porque também afeta os meninos, né? Se eu estou o tempo todo me sentindo inadequada, aquilo que é um padrão de beleza, essa inadequação vai se transformar e vai aparecer, né? Vai reverberar no modo como eu me percebo. Isso causa angústia, isso causa ansiedade, isso causa medo, isso causa desconforto, isso causa timidez, né? Isso causa uma sensação de que sou eu que não caibo, né, porque eu não consegui me adaptar a essa roupa, que é o padrão de beleza estabelecido. Sim, isso já bate na saúde mental. Desde 1940, 45, com um sociólogo e psicólogo social chamado Guerreiro Ramos, que a gente pode pensar, estudar e compreender como é que a saúde mental do brasileiro ela é pensada ou deveria ser pensada. As pessoas brancas são patologicamente racistas e as pessoas negras, por serem racializadas por este racismo, se sentem inadequadas socialmente. Isso causa sofrimento. Então, desde 1945, a gente tem ideia de como pode estudar e como pode falar sobre isso. Eu sou pesquisadora, eu não consigo falar só dos achismos, eu preciso falar de quem veio antes de mim e estudou bastante sobre isso. Se a gente pegar Fanon, se a gente pegar estudos de psicologia social, se a gente pegar Maria Lúcia da Silva, Gildinha Nogueira, a gente vai ter essa formulação teórica de como as pessoas não estão adequadas a determinados padrões
e lugares. E aí, como mulher negra e pesquisadora negra, eu vou falar do lugar da racialidade. Né? Então, as pessoas negras nunca estão adequadas, então elas nunca estão saudáveis mentalmente. Sempre muito simples, que você conhece todo mundo, todos nós conhecemos, que temos curiosidade, né? Que temos responsabilidade social, é a tal da boa aparência, que é muito utilizada, ou foi muito utilizada no comércio, sobretudo para fazer as avaliações de quem entraria no emprego. Né? Então, os quesitos não eram, muitas vezes, os currículos bons ou não. Era a aparência. Então, um cabelo black, um cabelo crespo, uma mulher de pele retinta, um menino de pele retinta, um jovem de nariz grosso, com traços negroides, não entrava nas empresas, determinadas empresas. Não entrava para ser gestor, para ser coordenador, para ser técnico, para ser psicólogo, para ser arquiteto, né, para ser até auxiliar de assessor, auxiliar de secretaria, não, entrava. Para ser serviços gerais, no chão. E então a gente está falando de um quesito que é o da boa aparência, que na verdade é um quesito que racializava as relações, inclusive para empregabilidade. Nisso, o que a gente percebe também em relação à história da boa aparência? Um adolescente que tem consciência da sua racialidade, mesmo que ele não sabe dizer que é racismo, ele vai sofrer na rua, mesmo que ele não sabe dizer que a polícia vai dar um bafo de violento nele porque ele é mais preto ou menos preto, ele sabe da sua condição, da sua negra, de algum modo. E ele pensa 3 vezes antes de usar uma roupa. Isso vai ficando mais forte na gente, quanto mais madura a pessoa negra vai ficar. Vai para o mercado de trabalho, então ela pensa 3, 4 vezes antes de sair de casa e usar determinadas roupas. Uma roupa folgada no jovem branco é uma roupa de estilo. No jovem negro é um vagabundo, né? O cara que não tem nada com a vida. Então, as pessoas pensam muito, 3, 4 vezes antes de usar aquela roupa. Se a criança ou adolescente ou negra tem um pai e uma mãe que tem consciência de como o racismo é violento sobre nossos corpos, vai dizer, desde cedo para o seu filho isso. Vai jogar futebol perto de casa, pode ir de chinelo e só de muda para os meninos. Ou de shortinho, só de camiseta para os meninos. Se for daqui a 2, 3 quadras, numa rua que não tem pessoas conhecidas, olha essa rua. Por exemplo, durante toda a minha adolescência e minha juventude, eu não saía de casa de sandália havaiana, ainda saio muito. Porque eu não gosto de Havaiana. Havaiana, não estou fazendo propaganda, mas é a sandália mundialmente conhecida nesse país como a sandália mais simples e mais barata, né? E a gente gosta, a gente tudo gosta de andar de sandália, tá? Que pega só o dedinho, né? Que é a famosa Havaiana, né? Bom, a gente pensa 10 vezes antes de usar essa sandália, porque sabe, se for na padaria, você é a pedinte, você é o pedinte, você está ali como um corpo que não pensa aquele lugar. Então, isso afeta a saúde mental, porque as pessoas não podem nem relaxar. As pessoas não podem nem ficar à vontade. Né? Eu vi uma vez uma promotora, uma mulher negra, que não tinha consciência de que era uma mulher negra, uma mulher parda, ela falando assim, Deus me livre de, na padaria de sandália havaiana, encontrar um carro da polícia, ele está dando baculejo no jovem, e eu interferi como promotora pública, como uma defensora da lei. Se eu tiver absolutamente arrumada, eu vou interferir. Naquela época, eu não entendi o que ela estava falando, nem ela. Mas ela estava falando que ela é uma promotora negra, se ela for na rua de chinelinha, de calça jeans e camiseta, a polícia passar, cometer uma infração, uma violência, ela não vai poder ter, né? Quando a gente vê esse padrão de beleza, voltando à questão anterior, a gente diz assim, ai, fulana é tão charmosa, né? De jeans e camiseta, cara lavada, ela vai na rua, tá chique. Essa pessoa que a gente diz que de camiseta branca e de calça jeans, vai na rua e tá arrumada, tá chique, tá num estilo bacana, despontado, é sempre uma pessoa branca. Então, se uma menina, uma jovem, uma mulher jovem, um rapaz, um adolescente, não consegue sair de calça jeans e camiseta se estiver, você imagina que essa autoestima dessa pessoa está como, né? Está nos pés, está no chão, porque precisa se arrumar, porque o acessório, a roupa, vem com uma proteção de que eu não sou, né? De que eu não sou bandido, de que eu não sou um elemento suspeito. Essa ideia do elemento suspeito no Brasil é o que tem adoecido muita gente. A gente tem muita crise de ansiedade,
ansiedade, a gente tem muita crise de ansiedade em pessoas jovens, por muitos motivos. Mas para o jovem negro, essa crise de ansiedade ela aparece muito cedo por isso, porque o corpo dele é visto como um elemento suspeito. Ele é suspeito de não ser aceito naquele lugar, ele é suspeito de não poder consumir, ele é suspeito de estar na porta da padaria porque ele é pedinte, ele é suspeito porque se ele está numa rua menos movimentada, ele pode ser um assaltante, ele é suspeito porque ele pode ser uma criança pedinte na rua, ele é suspeito porque ele pode ser um morador de rua, ele é sempre suspeito de ser algo desqualificado. O rebatimento disso na saúde mental é muito violento. Então, vamos fazer um experimento, vamos caminhar na rua, numa rua de classe média, aí são nos jardins, e vamos ver quem é que passa aí na rua, de cara para cima e olhando de nariz empinado, como a gente deve olhar para frente. Né? Você vai ver as pessoas negras de cabeça baixa, quando a gente olha, baixar rapidamente o olhar. Porque aquele é o não lugar para essa pessoa. E aí, como é que isso rebate na autoestima das pessoas? Porque problema de autoestima não é só de criança e adolescente, é de toda pessoa que é racializada e que está fora do padrão de beleza e de acessão e que está fora e que está dentro do padrão de que é o elemento suspeito. É o elemento suspeito de que não é consumidor, é o elemento suspeito de que não é intelectual, é o elemento suspeito de que não é belo. Sim, isso rebate a mentalidade. Né? É muito comum você ouvir pessoas pesquisadoras que dialogam com professores de universidade. É muito comum a gente escutar a seguinte frase de professores em universidades públicas, universidades de nome, nas grandes capitais. Ah, eu estava andando no corredor, veio um outro professor que não me conhecia e perguntou: você trabalha aqui? Você é de que setor? Tratando assim, como não é assim, você é professor, não. Você trabalha aqui como se fosse assim, o servente que pode me dar uma informação. E é um professor tanto quanto ele, que tem todas as graduações, mestrado, doutorado, pode qualquer coisa, tá? Mas ele olha para aquele dele, daquele colega, ele não vê como colega. Mesma coisa quando a gente está na loja. É muito comum a gente estar na loja, você chegar. Você trabalha aqui, você não está de farda, você está de bolsa, você está com um produto na mão para ele pagar, e a pessoa pergunta: você trabalha aqui? Como é que é isso no emocional e no afeto dessa pessoa? Como é que isso afeta essa pessoa? Eu não sou consumidor, eu não sou belo, eu não sou professor, eu não sou intelectual, então eu não sou pessoa. Eu sou menos pessoa. Então, sim, isso tem um rebatimento muito profundo na saúde mental. Qual é o grande problema? É que a gente tem estudado muito pouco o rebatimento da racialização, do preconceito, da humilhação social, que é muito comum para as pessoas passarem por humilhação social, nesse sentido que eu estou falando, de não serem pessoas que estão dentro do padrão de serem consumidoras, serem transeuntes daquele lugar, serem moradores daquele apartamento. Uma pessoa de internet, tá? Morar num prédio de classe média no Brasil é fé. Porque mesmo que os vizinhos sabem que ele é morador, de vez em quando alguém vai esquecer, ou vai trazer alguém de fora que vai perguntar: você está nesse elevador por quê? Porque a gente não tem mais, comumente, um elevador de serviço, né? É proibido por lei, porque é um elevador de preconceito, né? Mas na prática nós temos sim. Sabe aquele elevador que você leva as cargas? É ainda o elevador de serviço. Então, como é que tem uma pessoa negra de pele retinta, por exemplo, subindo no elevador, no prédio aí dos Jardins, ou aqui em Boa Viagem, Recife? Então, é uma pessoa que está no não lugar. Se está no não lugar, é uma não pessoa. Então, isso rebate. Então, a nossa dificuldade é que a gente estuda muito pouco. Tem uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em 2016, que ainda está no site. Essa pesquisa fala sobre suicídio. Então, de cada 10 jovens que se matam nesse país, 6 são negros. E eu ouso dizer que esses outros 4 é porque não se estudou a fundo para saber qual o seu pertencimento racial. Esses 6 que se suicidaram, a gente tem poucos estudos sobre suicídio no Brasil. Sim, a gente precisa ter mais, porque suicídio é uma coisa muito presente na nossa vida, que a gente estuda muito pouco. Mas nesse estudo do Ministério, nessa pesquisa do Ministério, se comprovou que esses jovens eles se matavam, e eles se matavam pela condição também de serem pessoas negras. Porque se são pessoas negras, são não sujeitos. E isso rebate no nosso inconsciente. Eu faço um experimento, eu estou em sala de aula com as mulheres. Geralmente, meninas já me perguntam assim: meninas, vocês quando estão andando em duas, ou uma só na rua, ou vão entrar num bar em algum lugar, vocês sentem incômodo, vocês sabem avaliar quando estão incomodadas, e vocês percebem esse incômodo. Quando tem ali um homem ou grupo de homens que vocês acham que estão brilhando de modo inadequado,
que estão constrangendo vocês. Mesmo que esses homens ou este homem não diga nada, todas absolutamente dizem. Sim, a gente sabe como é um olhar machista, como é um olhar invasivo, como é um olhar de predador. Eu pergunto e elas respondem, todas são unânimes, todas. Nunca nenhuma disse, todas respondem que sim. É a mesma coisa com racismo. O problema é que a gente não liga o racismo a isso. E aí veja uma coisa que também adoece muitas pessoas quando sofrem racismo no Brasil. Quando a pessoa sofre racismo, o que é comum, né? A gente viu o ano passado, ou foi o ano retrasado, da direito, um caso muito triste de um entregador que foi levar um lanche em determinado prédio, né? E a moça que estava passando, passeando com o seu cachorro, pegou a coleira do cachorro e saiu batendo no rapaz, como se ele fosse um escravo que não pudesse estar andando naquela calçada. Isso foi famoso, foi na televisão o tempo todo, foi um caso bem publicizado, né? Essa pessoa que fez isso, ela se sente autorizada a dizer que aquele corpo negro não pode estar. Ela fez isso com o chicote e foi filmado, mas ela faz isso com o olhar o tempo todo. Quando eu digo das pessoas que são elementos suspeitos, ou são pessoas que não são, pessoas para estar em determinados lugares, o olhar das pessoas, por exemplo, já diz que aquele ali é o não. E esse olhar já diz, e na autoestima e na autoimagem dessas pessoas. Tá? E aí a gente vê, de vez em quando, pessoas famosas dando seus relatos, dizendo, né, do que passaram, ou do que alguém da sua família passou. O caso do casal famoso, né, um casal branco, que é um ator famoso da Globo, de novelas, né, que tem 2 filhos que foram adotados em país da África, que agora são adolescentes e pré-adolescentes. Eles falam o tempo todo disso, o que, que aquelas crianças sofrem, quando eles não estão perto. E eles são famosos aí. O outro caso famoso, também assim, emblemático, é o caso da Thais Araújo, né, que ela disse, se meu filho vier na rua sem camisa do futebol, que é a casa dela, dela, meu filho vier na rua assim, eu tenho muito medo por ele, e eu achava que eu tinha que ter medo só por ele, mas eu também tenho muito medo pela minha filha, porque eles vão sofrer de racismo, que ela vai sofrer de racismo, de machismo, né? E são pessoas famosas e ricas, né? Enfim, isso prova que o, o rebatimento do racismo é nocivo para todas as pessoas negras no Brasil. Isso prova de que ele pode adoecer e que ele adoece, sim, mas isso prova de que a gente não tem, muitas vezes, como confirmar esse adoecimento. E aí, o que, que acontece quando as pessoas sofrem racismo? Só para concluir. É, as pessoas comumente dizem, mas ela não bateu, aquela foto daquela moça do Chico, mas ela não bateu nele porque ela veio. Ela se sentiu ameaçada, mas ela se sentiu ameaçada por um homem negro. Ela não faz isso com um homem branco, nem deve fazer com ninguém. E aí, qual é a frase comum? Que é a frase cínica do racismo branco. Mas foi sem querer, você entendeu mal, chamei de macaco, é uma brincadeira, foi uma piada. Olhe, eu tenho até amigos negros. Quando eu falei que você era fedorento, foi só uma brincadeira, foi só para a gente rir, para descontrair. Descontrair quando o outro tem um tom. É perversão. Além de ser cinismo, é perversão. Porque se eu fico feliz com a sua dor, sou uma pessoa perversa. Eu não tenho solidariedade, eu não tenho empatia. Isso é adoecimento das pessoas racistas que racializam isso. Mas não é um adoecimento de dizer um coitadinho precisa de tratamento. Precisa ser responsabilizado, ser polido e responder, porque é uma patologia, como chama Guerreiro Ramos, é uma patologia social. Não sei se respondi, né? Mas é. Nossa, nossa, e obrigado, porque você trouxe pontos que eu queria até puxar alguns. E se eu vou tentar formular uma pergunta, eu não sei se eu vou ter sucesso em formular, tá? Mas eu acho que no final das contas a gente vai achar um contexto. Porque é um fato, né? Dentro de todas essas interseccionalidades que a gente vive no dia a dia de forma cotidiana, lembrar que a gente é humano já por si só é um grande desafio, né? E quando a gente começa a enxergar, e aí é uma visão minha, quando a gente fala de autenticidade, de singularidade, de referência, quando a gente fala de branquitude,
é ridiculamente fácil, porque a impressão que eu tenho é que todo mundo está dentro de um template, é só você se apropriar, assimilar o que significa aquele template, se colocar, e por si só você tem ali um, um ser original se manifestando de forma, vamos dizer assim, autêntica. É a palavra que está na minha cabeça, tá? Se manifesta de ali de uma forma autêntica e é compreendido como. E quando a gente começa a enxergar nessa relação onde a gente é obrigado a assimilar o contexto, sabendo que a gente não pertence, com referências de um universal que não existe, que é altamente excludente, sabendo que é universal e sabendo que a gente não faz parte. Quão exaustivo é para uma pessoa negra, conforme ela vai ganhando consciência, se olhar no espelho e falar: eu existo. Eu não só resisto, eu existo, e essa beleza ela vai se manifestar, queira o mundo ou não. Quão exaustivo e quão revolucionário é isso? Porque quando você coloca esses pontos todos que você trouxe, isso é muito importante a gente pautar. A gente não está falando simplesmente de algo recreativo, né? A gente está falando de fato de uma perversão cotidiana que tira a vida de muita gente e que pode tirar a qualquer momento a vida de alguém que você ama simplesmente porque ela tem mais melanina, né? E no espaço onde o racismo é fenotípico, isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa, independente da sua classe social ou não. Então você sempre está, né? Você sempre está em risco de absolutamente tudo. Alerta. Sempre está em alerta. Sempre A está em pessoa negra alerta. sempre está em alerta. Algo vai Perfeito. acontecer. E isso é de você usar uma energia psíquica tão pesada que é muito comum você chegar de noite em casa extremamente cansado, exausto. E você diz, eu trabalhei tão pouco hoje, eu estou tão cansado. Óbvio, você teve que usar uma energia psíquica tão forte. E também uma energia do corpo, sabe? Tão forte. Que você se cansa, porque o tempo todo é um estado permanente de alerta. E dentro desse estado permanente de alerta, é viável a gente falar que é alcançável a gente sermos pessoas negras com saúde mental em dia, depois de Uhum. todo esse Sim. contexto? Eu acredito que é viável, sim. Eu sou uma pessimista no estudo e uma otimista na ação, né? Porque eu estou me enfrentando o tempo todo com as exclusões e fazendo frente a elas. Agora, isso é cansativo. Um caminho que eu acho que é viável para a saúde mental, que eu tenho aprendido com as mulheres negras, periferia da comunidade, sobretudo porque esse ano, 2025, a gente está no ano de reorganização da segunda marcha das mulheres negras. A marcha nacional teve 2015, teve agora. Então, de 2015 para cá, isso se efetivou na minha vida como psicóloga e me transformou em pesquisadora. Né? A partir da marcha, eu fui fazer meu doutorado em psicologia clínica. É viável. Veja, eu não tenho nenhuma ilusão de que a gente vai vencer o racismo nos próximos séculos. Se não é uma estrutura de poder tão bem montada, eu acho que é mais fácil o capitalismo cair do que o racismo. Porque o capitalismo ele é uma engrenagem do poder, mas que é de mercado, e aí tem as disputas mundiais entre as grandes potências, então pode vir outra coisa, pode ficar pior. Eu acredito no socialismo, né? Mas acho também que ele não vem, infelizmente. Em relação a isso, eu só acredito na potencialidade a partir do que as mulheres negras me ensinam como psicóloga. É na coletividade que a gente consegue se irmanar para ter minimamente saúde mental. Individualmente, eu sou terapeuta, eu atendo pessoas individualmente. Mas eu não acredito em saúde mental individual. Você pode fazer 1000 anos de análise, você vai continuar uma pessoa doente, numa sociedade que ela é doente, desigual, porque a gente está falando de estruturas de poder. A branquitude é uma estrutura de que fala do referencial universal e os outros não. O resto é o resto, né? Então a gente precisa quebrar essa lógica, por isso que a gente precisa racializar as pessoas. Mas voltando à sua questão, acho que é possível. É fácil? Nem miojo é fácil porque tem que ligar o fogo para ficar lá os 3 minutos e fazer aquele macarrãozinho no fica. Nem ele é tão fácil assim, mas veja, é possível.
mas eu só acredito se for no processo de irmandade, as pessoas se irmanarem, né? Se coletivizarem. Isso a gente aprende com os povos originários. Ainda existem indígenas nesse país, porque eles continuam irmanados em algum lugar, nas suas aldeias, nas suas comunidades. Os quilombolas também que se organizam, se entendem como quilombolas, só sobreexistem porque estão violentados, mortos, mas estão em coletividade. E isso as mulheres negras, isso as mulheres fazem nas comunidades, nas periferias. Somos duas mulheres negras, então elas se juntam numa irmandade de uma ajudar a outra, de pão que é pouco, feijão que é tiquinho, né? Eu entendo que saúde mental é coletiva. Não existe saúde mental. Não existe a pessoa saudável se ela caminha sozinha. Porque nós somos seres de interação. Né? A gente só é uno e único quando nasce quando morre. Nesse intervalo, é coletividade. Posso nem ter 1 milhão de amigos, nem quero, mas eu tenho uma irmandade, eu tenho alguém, eu tenho os pares. Por isso que nós falamos de ancestralidade. Quem veio antes nos ensina e quem está aqui precisa se irmandar. Então, eu acredito que a saúde mental é possível quando a gente se congrega em coletivos. Né? Isso a gente aprende, por exemplo, estudando na adolescência. A adolescência sozinha, ela não vai ficar. Mas os adolescentes costumam se constituir em bandos, né? Na escola, na rua, né? Aquela junção ali dos meus pares com quem eu me afino, mesmo que seja um coletivo pequeno, mínimo, os adolescentes eles se fortalecem. Isso é aquela fase que na nossa cultura é bem complexa, é bem difícil, né? Mas eu aprendo com as mulheres negras que isso é muito. Porque o que fazem as mulheres? Nessa lógica machista das mulheres serem as cuidadoras de tudo, da casa, de tudo. As mulheres cuidam daquela coletividade chamada família, para que elas fiquem juntas, para elas se ajudarem a se conhecer. É isso que as mulheres fazem. E elas fazem isso nas comunidades, fazem isso na igreja, fazem isso no terreiro, né? Fazem isso vendo novela e fofocando, né? Sabe? Fazem isso. Então, as mulheres se irmanam. Então, elas estão dizendo, para a gente sobreviver, e aí os movimentos de mulheres também vão dizer isso para a gente, em relação à violência contra a mulher. Quando as mulheres se juntam, aí elas conseguem se estruturar nisso que a gente está chamando de saúde mental. Porque ter saúde mental no Ocidente capitalista, violento, com tantas guerras, com tantas desigualdades, com gente, veja como é adoecedor. Nós somos um país muito rico, acabamos com a natureza, que é muito rica, que nós somos detentores de uma parte muito importante para o mundo da natureza. Nós somos um país muito rico, produzimos carne como ninguém. A gente tem gente comendo lixo, país São Paulo, em Recife, no Acre, né? Rio Branco, em Salvador, lá no Piauí, Teresina. Gente comendo lixo. Como o mundo de 2021, um mundo tão cheio de tecnologia, tão cheio de avanço, vacina que salva a vida, você tem pessoas que não têm o que comer. Isso é adoecedor. Mas aí as mulheres, no seu modo de se irmanar, né, como disse Angela Davis, as mulheres como se juntam, né, como água, né, elas vão se espalhando. Né? E isso é verdade. E isso é um ponto de saúde mental. Eu sou uma defensora, por exemplo, de que as práticas de cuidado em saúde tem que ser no coletivo. É importante a clínica individual, o atendimento para quem precisa de terapia individual? É sim, mas não é suficiente. Um outro exemplo são esses coletivos que trabalham autoajuda para pessoas que têm o abusivo de drogas, né? Pessoas que sofreram violência. Então, é na coletividade, é falando em coletivo, se juntando coletivo, que tem a possibilidade de ter saúde mental. É plena? Eu não acredito. Eu não acredito que é plena, mas não quer dizer que a gente não deva ficar tentando e a gente não continue. Então, por exemplo, quando você observa uma roda de samba, o que é uma roda de samba? Um escanto para que os outros se alegrem e dancem, para que seus corpos possam se movimentar. Isso é coletividade. Você não faz roda de samba de uma pessoa livre. Isso é qualquer show, mas não é uma roda de samba. Então, a roda de samba ensina para a gente também o que é saúde, porque aquilo ali é coletividade. Ninguém me convence que você chama alguém para roda de samba, em que 2, 3, 4, até 5 pessoas façam. Juntou 5, junta mais 5, mais 5. Daqui a pouco tem um monte de gente ali cantando e dançando.
Isso é irmandade, é se irmanar. Então, a saúde mental é só possível, eu só acredito nela, se for na coletividade. Eu estou dizendo que é possível, é difícil, mas eu sou otimista. Eu acho que a gente pode ter sim, saúde mental, lutando contra as mazelas, mas usufruindo também o que a gente tem de bom e de belo. No caso das comunidades, a roda de samba, para mim, é um exemplo. Pode no final de semana, para mim, é um exemplo. Né? O prega, né? Para mim, é um exemplo. Enfim, mas não é fácil, não. Agora eu acho que é possível. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Agora eu entendo também que a gente é otimista fazendo enfrentamento, que é desgastante, mas é necessário. Não dá para sair de casa sem olhar de lado e ver quem é que está te olhando. Porque as pessoas nos olham com os olhares que elas constituíram, como pessoas brancas, como pessoas negras, enfim, como homem, como mulher, e esses olhares vão dizer assim, como a gente pode acessar certos lugares. Né? Isso é uma lição que eu prego, por exemplo, para enfrentar o machismo, né? Quando eu converso com as meninas muito jovens, né? E com os meninos também, as meninas muito jovens, né? De periferia, que são pessoas negras, eles se fortaleceram para preservar sua saúde mental, é no fortalecimento mesmo assim. E aí, infelizmente, a gente precisa desse país fazer enfrentamentos. Necessariamente não é guerra, né? Mas é enfrentamento. Enfrentar aquilo que nos incomoda, o olhar que nos desautoriza, né? E enfrentar quebrando barreiras. Muitas vezes a gente não pode bater na porta, a gente precisa empurrar o pé, né? Quando a gente está falando de desigualdade e de exclusão. Porque quando a gente empurra o pé, isso é saúde mental. Falar de raiva, falar, sabe? Essa história de, não pode falar que eu tenho raiva, essa coisa romântica, sabe? Branco com gay, não, tem que ser. Não. A gente também se irmana na raiva, né? A gente diz que não está bom, que não gostou, que é legal. Enfim, é isso que eu penso. Nossa, incrível, incrível. E uma pergunta antes da gente começar a caminhar para o final: quão complexo é você trazer esses pontos dentro de um ambiente acadêmico que é o mais puro reflexo do racismo estrutural? Esse pisar, esse empurrar a porta, né? Esse empurrar esse exercício, ele ainda é muito complexo? O racismo estrutural dentro da instituição universitária, não entendi. Isso, No mundo acadêmico? isso. Sim, o mundo acadêmico é um dos lugares mais adoecedores para mulheres negras e para os negros em geral. O mundo acadêmico, você sabe, tanto quanto eu. No Brasil, o racismo é estruturado, ele está em todos os. Isso não é desculpa para combater e para dizer que ele tem que acabar, não. Precisa acabar. Mas como é que ele opera? O racismo está nas estruturas sociais, mas ele vai operar nas pessoas e nas instituições. E você tem razão. Não só o mundo acadêmico, falando das universidades, dos centros de formação e de pesquisa, mas a escola como um todo, ela é extremamente racista e violenta. Então, é muito comum o racismo sobre as crianças acontecer mesmo nas creches, porque a criança está lá, vivendo com sua família, com seus pais, na sua comunidade, na sua coletividade, independente de ser uma criança pobre, uma criança de classe média, ela tem ali seu mundo protegido. No momento que papai e mamãe, que os cuidadores, vão estar na escola, vão estar na creche, as crianças começam a ter as primeiras experiências de racismo. Então, é muito comum, né? A gente ouvir em escolas pais e mães que dizem: a minha criança negra chega em casa chorando, mais tímida, não sabe dizer o que é. Você vai na escola, na creche, a criança não brinca com todo mundo, fica lá isolada, a professora dá banho em todo mundo, cuida do cabelo de todo mundo, mas não cuida do cabelo da criança cresce. Por que não cuida? Ela quer sair cuidar. Gente, ninguém está sabendo, a gente aprende a cuidar, né, das crianças. E professoras de educação infantil, cuidadoras de creche, têm essa habilidade de expressão, elas desenvolvem esse treinamento. Mas o mundo acadêmico, de modo geral, da educação infantil até a pós-graduação, é, sim, extremamente racista. A universidade brasileira é ainda muito racista. As grandes universidades são ainda extremamente racistas. E é um lugar de adoecimento. Tem pessoas negras que entram, e parte da minha pesquisa eu fiz com mulheres negras que eram acadêmicas.
Elas diziam assim, que dentro da universidade elas não eram escutadas e elas preferiam se calar, porque elas seriam desautorizadas a falar sobre suas pesquisas. Primeiro porque a universidade ainda é racista e racializada, o acesso, por mais que a gente tenha políticas de cotas, de ação afirmativas, ainda é difícil para jovens negros de periferia. Melhorou, que foi uma luta do movimento negro, né? Inclusive as cotas ao entrar nas universidades e alunos ingressarem, alunos negros e indígenas, e agora alunos trans, né? Essas pessoas começam a questionar a própria estrutura da universidade, mas é ainda uma estrutura conservadora e, sim, racializada, machista, patriarcal. Nós temos muitas produções de mulheres na área de ciências humanas. Os grandes autores que são lidos são os homens. Né? A gente tem muitas educadoras fazendo formação e falando de uma educação infantil que precisa ser inclusiva, né? Mas os autores ainda são os homens. Então, a universidade, o mundo acadêmico é um mundo adoecedor, sim. Seja universidade pública ou privada, eu falo da pública porque quando ela faz alguma modificação, ela vira modelo para as universidades privadas, que as mudanças chegam com mais dificuldade. Então, o racismo estrutural na sociedade, dentro do mundo acadêmico, ele vai se instituir como racismo institucional. As universidades falham, porque, por exemplo, tem cotas, mas os meninos não podem, as meninas não podem, os jovens não podem ficar muito tempo no curso, porque precisa trabalhar. A maioria dos cursos das universidades públicas são cursos diurnos. Na área de saúde, são cursos integrais, manhã e tarde. Garotada jovem da periferia trabalha muito cedo, porque precisa ajudar pai e mãe, ou só mãe, quando tem uma estrutura familiar de mães solo ou mães solteiras, né, ou mães sozinhas. Né? Então, a academia, ela não entende esse universo, ela não entende a sociedade. Ela é uma casta, ela é um mundo que é um erro, que a academia, a universidade, faz parte da sociedade e faz produção, muita pesquisa para a sociedade. Então, precisava compreender melhor o funcionamento da sociedade, democratizando o acesso e a permanência desses jovens que entram via cotas dentro da universidade. Porque se você olhar hoje, assim, se você observar, vamos citar os exemplos. São Paulo, ou USP, Federal de Pernambuco, Federal da Paraíba, Federal do Pará, que são as que eu conheço um pouco mais. A maioria dos professores são brancos e brancos. Se eles são brancos e brancos, eles lá sabem o que é pegar a ônibus às 4 da manhã para chegar à universidade às 7 horas. Eles lá sabem o que é sair de casa de manhã sem tomar café, ou estar na casa na moradia estudantil, não ter o que comer agora de manhã e ter que ir para o estágio com fome, porque à tarde vai ter aula. Eles lá sabem o que é isso? Não sabem, porque não querem saber. Né? Então, a universidade ela ainda é um espaço muito adoecedor e muito racista. Por outro lado, ela ainda é um lugar de muita potência. De 2002 para cá, quando começou o diálogo sobre política de cotas, de primeiro a UES, né, Estadual do Rio de Janeiro, e a UNB, a Universidade Pública Federal, as duas instituíram a política de cotas, de lá para cá foi celeuma, foi debate, foi polêmica, mas de lá para cá, as universidades têm que repensar, por exemplo, seus currículos. Ainda há muito pouco, mas por que aconteceu isso? Porque essa garotada aqui, meninos e meninas, de cabelo black, nos corredores, que eram racializados, que era, olha, lá vem ali um grupo lá vem ali um de estudantes que vai fazer cair a qualidade do ensino. Mas esses jovens militares inclinados continuaram ali, passaram e se mantiveram nesses cursos, né? De lá para cá, né, foi instituída a lei da política de cotas para ingresso nas universidades, para concurso. Essa garotada dizer para o professor, esse texto aí não me contempla. Então, eu quero ver autores negros. Então, tem relatos de salas de aula que eu conheço, que a professora nunca tinha escutado falar de Fanon. A garota foi lá e disse, mas tem Fanon, que fala de colonialismo, mas tem Deusa Santos, mas tem Kabengele Munanga, Dias Nascimento, mas tem Angela Davis para falar de feminismo no mundo. Então, e aí os professores ficaram incomodados, mas precisavam ficar, porque a garota, né? Os jovens, quando eles se movimentam também, é sempre a coletividade, né? Eles voltaram. E tem situações de jovens que expulsaram professores que eram racistas, né? Que ainda existe, né? Conservador, racista e fascista, a universidade ainda tem muitos, né? Então, esse lugar, que é um ambiente também conservador, racista, às vezes até fascista, né? Também tem um lugar de resistência. Os movimentos estudantis, os movimentos de cultura dos jovens dentro das universidades também têm funcionado, por exemplo,
os concursos públicos hoje, é comum a gente ver com a professora, né, o tema das relações raciais em pauta. O caso clássico que a gente conhece, o Enem. Toda a prova do Enem, nos últimos 10 anos, tem temas sociais. É uma provocação que os jovens fazem para os professores do ensino médio, sobretudo no ensino superior. Então, embora o ensino superior seja um lugar de adoecimento e de sofrimento para mulheres e para as pessoas negras, também é um lugar de potencialidade. Então, nós temos pesquisas muito ricas no tema das relações raciais, feitas por pesquisadores negros, que falam, bom, essa formação, essa educação infantil não é adequada, essa pesquisa, que, por exemplo, há 20 anos, que eu começo o processo mais próximo na academia, né, no mestrado, doutorado, agora no pós-doutorado, era muito comum dizerem que a nossa pesquisa era uma pesquisa que era uma pesquisa menor, e a gente era objeto de pesquisa. O cara ia na nossa casa nos pesquisar, ia na favela, ia no hospital público. Hoje nós dizemos que nós temos um grande grupo de pesquisadores, porque a população negra, pesquisadores negros, não são mais objeto de pesquisa. São pesquisadores, são formuladores de conhecimento. E isso é possível graças também à entrada desses professores nas universidades. Então, é um paradoxo, mas é isso, a vida é feita de paradoxos. É um lugar também ainda muito fechado, muito conservador, muito racializado, muito machista por um lado, mas é um lugar também de muita potencialidade, sobretudo depois da entrada dos jovens negros via política de cores. Os jovens provocaram. E depois do curso da graduação, foram fazer mestrado, doutorado, e nós temos muitas pesquisas nos últimos 20 anos, a partir desse diálogo. Nos últimos 10 anos com mais força, né, de 2015 para cá, porque se ampliou a entrada. Né? O desafio hoje é manter esses jovens dentro das universidades públicas, porque ainda é um lugar difícil de convivência. Né? Perfeito. E Cessa, caminhando agora para o final, e com muito pesar, porque tá incrível, e obrigado por tanto conhecimento, tá fantástico. É, que dica e que puxão de orelha você daria a um tomador de decisão do mercado de beleza que escuta ainda todo esse saber e fala: Isso é um grande mimimi. Isso é um grande quê? Mimimi. Isso é uma Mimimi? grande frescura. Eu pegaria meu sapato de salto alto e daria um pisão no pé dele. Quando ele dissesse A, eu diria, isso é que é mimimi. Porque dom não é mimimi, né? Para a pessoa saber, ela tem que sentir na pele, né? O que eu diria para os formuladores, para os gestores, primeiro é tomarem vergonha na cara e colocarem pessoas negras nos lugares de decisão. Não adianta colocar uma modelo lá, uma propaganda de shampoo, de roupa, se o seu gestor, se o seu marketing não tem pessoas negras. Hipocrisia, né? Um exemplo, né? Os cabelos crespos estão todos cacheados. Não, nós temos cabelo black que não é cacheado e que cresce para cima e que tem que ser valorizado assim. Só sabe disso uma mulher que vive e trabalha, mesmo não tendo cabelo crespo, e vive com pessoas que têm cabelo crespo. E percebem que são muitas formas de cabelo, muitos formatos de cabelo nós temos, desse país diverso. E que cabelos que crescem para cima têm que ser respeitados e não modificados por um permanente. E ele também virou um padrão de beleza, né? Toda mulher negra tem que ter o cabelo, vou usar a Thaís, que é conhecida, tem que ter o cabelo da Thaís Araújo. Não tem, não tem. Nossos cabelos, eles são muito diversos. O cabelo crespo, ele é muito diversificado, ele tem várias formas. Então, eu diria para esse gestor que ele contratasse pessoas negras, mas não pessoas negras para que ele pudesse manipular. Que ele abrisse processo de seleção, de contratação, bem democrático, né? Que as pessoas viessem com suas ideias e elas pudessem ser executadas. Né? Por exemplo, as grandes multinacionais já têm políticas afirmativas, a novidade no Brasil, né? Já tem as multinacionais que estão no Brasil. Mas elas querem o consumidor, a consumidora. Então, entendam, o consumidor, ele é diverso. Você vai numa comunidade, você vai numa favela, lá tem uma loja de vender comida, vender arroz, feijão, mas tem uma lojinha de vender batom,
de vender shampoo, de vender cabelo para ser aplicado, né? Aplique, né? Você tem. Então, entenda que a nossa sociedade, ela é uma sociedade que as pessoas consomem, independente de se o produto custa 10 ou R$ 500, as pessoas vão consumir. E a ideia é para que essas pessoas entendam que as empresas precisam ter pessoas com deficiência, pessoas as mais diversas, dentro dos seus quadros, mas nos lugares de decisão. É o que a gente fala, por exemplo, as universidades. Tem que ter diretor, tem que ter pesquisador, e também tem que ter reitor negra. Tem que ter um gestor, um CEO, um gerente, um diretor, né? Mas não tem que ser só um, não, porque é diretor. A gente quer que tenham vários. Tem que refletir a sociedade brasileira. Se são 56% da população, né, ou 52%, segundo o IBGE, isso tem que estar refletido na ação cotidiana das empresas. Senão é hipocrisia. É Tolkien, a gente não quer Tolkien. Quer ter um negro de estimação, uma negra de estimação. A gente quer ter mais e mais pessoas. É como a gente fala no espaço de poder de decisão política, né? A gente quer ter mais mulheres candidatas, a gente quer ter mais mulheres para mudar esse país. É fácil, é muito difícil, mas a gente continua insistindo até conseguir. Então, as empresas precisariam se abrir honestamente, não para ter top, mas para ter pessoas que possam decidir e mudar a sua forma de gerir, de administrar e de compreender quem é o consumidor dos seus, quem é a pessoa que vai utilizar o seu. Eu acho, Raul, que é nesse caminho, viu? Não sei se está Perfeito. certo, mas eu entendo assim, porque é assim que eu tenho visto, tentado fazer e empurrado portas, sabe? Minha vida fora. E tá Tem hora que dá para perfeito. bater educadamente, mas vai lá e abre, cheguei. Estou aqui, vim para ficar e quero ficar, e sou capaz, né? Então, as empresas precisam entender que essas pessoas existem, que nós existimos, que nós precisamos estar em lugares estratégicos de decisão e de definição de política de gestão dessas empresas. Fantástico. E Cessa, por que seus ancestrais se orgulham de você? E por muitas coisas. Uma das coisas é que eu sou muito brava. Eu sou muito brava, né? Do panteão africano, eu sou filha de Ansan. Então, eu sei muito ser suave, a borboleta, mas eu sou muita búfala, né? Então, eu dou muita cabeçada. Não é errando, não, é batendo, empurrando para conseguir as coisas. Então, a minha mãe já se foi, também minhas avós, eu tinha uma avó branca, uma avó negra. As minhas avós, as que vieram antes, depois, se orgulham de mim, porque eu sou uma pessoa muito decidida, muito forte, muito brava. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu traduzo o que a gente diz com os homens, né? Eu sou assertiva, eu sou decidida e eu pontuo o que eu penso. Isso tem me causado problemas muitos. Já perdi emprego, já perdi oportunidades, mas uma coisa que eu não perco, né? É a minha capacidade de dizer o que eu penso para mudar a realidade. Não é dizer o que eu pensar para ofender, para mudar a realidade. Então, é, esse é um orgulho dos meus das minhas ancestrais, dos meus ancestrais. Do meu avô, que era muito, muito retinto, o orgulho que eu sei que ele sente de mim é que eu sou a neta dele mais combativa, assim, do qual ele foi vítima há muito tempo. Ele nem sabia disso, ele era vítima do racismo. Cidade do interior da Bahia, trabalhando numa empresa do governo federal, bom consertador de trilho de trem, né? Então, deve ter sofrido horrores, né? Mas ele sustentou todos os meus tios, os 8 filhos dele, todos ele sustentou, com os filhos desses filhos, os netos. Então, ele tem muito orgulho, porque eu faço uma fala que defende aqueles que são iguais a ele, tanto das mulheres, né? As mulheres negras e os jovens negros. Que lindo. Meu amigo, eu queria te agradecer imensamente e espero que você tenha curtido como a gente curtiu. Ah, eu curti muito. Achei muito legal, fiquei muito feliz. E aí, queria falar uma coisa. Por favor? Independente, está aberto um edital do Serrapilheira, se você viu, né? Que é para podcast. Que lindo, que Eu não legal. sei como fazer o edital,
Mas eu adoraria que tivesse esse edital para que a Ampsinep pudesse fazer mesmo podcast nessa linha que vocês estão fazendo. Eu vou te mandar agora pelo Zap Ah, a eu informação. eu te agradeço muito. Tem mais podcast com esse tema. Obrigada, estou à disposição. Tem gente muito bacana na Ampsinep, Brasil afora. Se você precisar, falando de muitas coisas. E se precisar de indicação, já tem meu contato, tem o contato de Bruno, né? Estamos aí. Obrigada por essa oportunidade. Foi uma honra Eu vou, contribuir com o trabalho de vocês. e foi uma honra imensa ter vocês com a gente. Espero que essa seja a primeira de várias, Ah, porque faz sim, toda a diferença. tá joia. Então, Boa vida para nós. para todos nós, minha amiga, muito obrigado. E a você que está aqui com a gente até agora também, muito obrigado e muito em breve. Mais entrevistas incríveis como essa para vocês. Até já!